Aleluia, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, como estamos felizes de estar em Tua presença, Senhor. Como estamos felizes de estar na presença do Senhor Jesus Cristo, contemplando a Tua glória e a Tua majestade, contemplando a Tua soberania, contemplando o Teu propósito, contemplando o Teu amor, a Tua misericórdia que se renovou nesta manhã. E a cada manhã ela tem se renovado, Senhor. Como eu te sou grato por estar aqui, vivo, na Tua presença. Como é bom estar em igreja, como é bom estar juntos, como é bom estar unidos, Senhor. E agora, Pai, fala a Tua palavra, Senhor, comunica a Tua palavra em cada coração, para que nesta noite não saiamos daqui na mesma, mas saiamos daqui transformados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, queridos. Nossa, estão vivos? Graça e paz, queridos. Eu vou falar de novo, graça e paz, queridos. Isso é efeito do almoço de domingo? Ou foi a chuva que lavou? Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar nesta noite. Eu queria que você prestasse bem atenção. Porque Deus tem nos levado como igreja para um patamar muito elevado. Patamar muito elevado. E muitos de nós não percebemos isso. Muitos de nós ficamos acomodados. Ficamos como que paralisados, como que anestesiados, acostumados. E vamos vivendo a nossa vida. Eu não sei se você percebeu o que aconteceu aqui agora. Eu sei que a maioria dos irmãos, os pastores, perceberam. A glória de Deus estava sendo manifesta nesse lugar. Amém? A glória de Deus estava sendo manifesta nesse lugar. Enquanto nós adorávamos a Deus, Ele estava se manifestando nesse lugar. Nós estávamos contemplando a formosura de Jesus Cristo. Nós estávamos proclamando os feitos de Jesus Cristo. E nós muitas vezes, irmãos, nós não percebemos a intensidade daquilo que nós falamos. E infelizmente cantamos muito bonito. Cantamos muito bonito, mas entendemos muito pouco. Nós entendemos muito pouco daquilo que cantamos. Este nome, Jesus Cristo, Jesus, o Cristo, Jesus, o enviado. Este nome, segundo Filipenses 2, de 5 a 11, foi dado o quê? Foi dado o quê a este nome? Todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Nós não estamos percebendo a intensidade daquilo que nós temos. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu sinceramente, quando eu estava meditando nesta palavra, quando o pastor me intimou a pregar a palavra, aqui não é convite, é intimação. É intimação, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande quando vai ministrar a palavra. Eu costumo dizer isso, que pode ser a minha última vez, pode ser a sua última vez ouvindo. Então que seja a palavra de Deus.
Que seja a palavra de Deus e surta efeito na sua vida. E o que Deus colocou no meu coração foi exatamente um tema que diz rompendo em fé. Diga comigo, rompendo em fé. O que é romper? Quero começar por aqui. Vou inverter toda a ordem minha aqui. Eu mesmo faço a ordem e eu mesmo bagunço. O que é romper? Rompendo em fé. Nós somos chamados por Deus para rompermos em fé. Romper quer dizer dilacerar, quebrar, destruir, abrir. Quando nós rompemos o céu com o nosso louvor e com a nossa adoração, nós estamos abrindo as portas dos céus. Nós estamos dilacerando, rompendo com todas as barreiras que o inimigo pode colocar. Nós estamos aniquilando, em nome de Jesus Cristo, as obras das trevas. Rompendo em fé. Diga mais uma vez comigo, rompendo em fé. Não estou pegando no tranco a mensagem não, irmãos, eu estou indo devagar mesmo. Que às vezes a gente repete as coisas e parece que o pastor está se preparando. Não, eu estou repetindo mesmo para você guardar isto. Primeiro item desta palavra, que eu quero compartilhar com você nesta noite, ela é muito séria. Uma palavra muito séria. Nós temos disponível a visão de Deus para nós. Nós temos disponível a visão de Deus para nós em sua palavra. E esta visão que Deus tem nos disponibilizado, ela tem duas, pode-se dizer assim, duas vertentes. Primeiro, é a visão concernente àquilo que nós aprendemos aqui. A visão concernente à palavra de Deus. Aquilo que está em Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Domingo após domingo, de manhã, de noite, quarta-feira, nós somos edificados sobre esse fundamento. Todos os domingos, de manhã e de noite, quarta-feira, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E Deus, como Ele é sábio, Ele usa pastores de diversas maneiras. Graças a Deus, Ele levantou aqui pastores de todo jeito. Pastores mais formais, pastores menos formais, pastores mais teólogos, pastores menos teólogos, pastores mais brincalhão que nem o Samuel, que eu gostaria de ter ainda a habilidade dele de pular, saltar, deitar e levantar. Estava pensando nisso essa semana. Isso não me pertence mais. Já não estou mais nessa fase. Então, esta visão, dada pelo nosso pastor, ela tem três vertentes. A própria visão em si, missão e valores. Nós recebemos, pelos anos a fio, visão, missão e valores, fundamentadas na palavra de Deus, no fundamento dos apóstolos e dos profetas. E graças a Deus, que em 45 anos, essa igreja não perdeu esta visão, missão e valores. Em 45 anos, muitas denominações começaram bem, com missão, visão e valores, e perderam. Samuel falava hoje de manhã, né, que Jesus teve que pegar o azorrague, e se ele voltasse hoje, haja azorrague, haja chicote para dar no lombo desse povo. O que nós temos de vendilhões do templo hoje não é brincadeira. Hoje, em qualquer esquina, nós temos vendilhões do templo. E é altamente rentável.
ser vendilhão do templo é rentável. Mas existe uma segunda vertente dessa visão. É como você enxerga. Nós viemos aqui, ouvimos a palavra. Hoje de manhã ouvimos o pastor Samuel. Domingo passado, o pastor Nilo terminou uma série de escatologia, foi um ano, né? Um ano. Ouvimos o pastor Dirceu falar muitas vezes acerca da graça nos últimos tempos. Então, ouvimos o pastor Rodrigo falar sobre família, e assim vai, os diversos assuntos. Agora, o que você faz com tudo isso? Qual a visão que você tem de si mesmo, ouvindo tudo isso? Vou fazer uma pergunta. Eu estava pensando, quando eu estava meditando, faço, não faço, faço, não faço, vou fazer. Quem hoje chegou em casa, vou começar por aí, mais fácil. Ligou o YouTube e assistiu o vídeo da pregação de hoje de manhã. Alguém tem coragem de levantar a mão? Ah, pastor, não deu tempo, foi o almoço e tal. Então vou ser mais cordial. Quem já alguma vez na vida, ao ouvir uma pregação aqui, que gostou, que simpatizou, que falou muito consigo, foi para casa e no mesmo dia, ou durante a semana, ou nos dias seguintes, foi lá no acervo do YouTube buscar essa mensagem para ouvir, ouvir e ouvir várias vezes? Quem já fez isso? Opa, melhorou. Graças a Deus. Porque a maioria, queridos, a maioria ouve apenas uma vez. E nunca mais ouve. E nós temos tantas preciosidades naquele acervo de vídeo. Temos tantas preciosidades. Temos tantas palavras profundas. Mas o que é que nós vemos? Os irmãos sofrendo, sofrendo, sofrendo por coisas que não deveriam sofrer. Por causa da visão. Oséias 4:6 diz que sem visão o povo perece. No tempo de Oséias, isso se aplicava. Agora eu pergunto a você, no tempo de Oséias tinha a Bíblia? Tinha a Bíblia escrita? Disponível para todos, em várias versões? Nova tradução na linguagem de hoje? Revista e corrigida? Revista e revisada? Nova versão transformadora? Nova versão internacional? Tinha? E hoje, nós temos? Esqueci ali. Eu tenho ali um aplicativo de celular que vocês devem ter. Sei lá, tem umas 200 Bíblias ali. Há umas 200 Bíblias. Para todos os gostos. Em português, tem até português de Portugal. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus? Agora, atenta para o seguinte. Hebreus 2:1. Vou avançar. Hebreus 2:1, o que é que diz? A Bíblia ambulante aqui, ó. Fala. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Quanta palavra você tem ouvido ao longo desses anos que você está aqui? Uns são novos, se batizaram hoje de manhã, mas muitos já estão aqui há muito tempo. Não, Norina? Norina já tem uma etiqueta, patrimônio imobilizado da igreja. Patrimônio ativo, né? É isso, ativo, não é imobilizado, ativo, está bem ativa, por sinal. Convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Romanos 10:8, o que diz? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Onde é que está a palavra?
Aonde está a palavra? Aonde está a palavra? Na boca e no coração. Na boca e no coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ora, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível, e a fé só vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Se você não ouve a palavra de Deus, como é que você vai ter fé? Como é que você vai ter visão? Se você não usa a Bíblia, essa espada, essa ferramenta, esta arma poderosa que nós temos à disposição. Afinal de contas, a Bíblia é um livro para todos os momentos da vida, que atende aos interesses do cristão em qualquer ocasião, trazendo conforto aos aflitos, sacudindo os preguiçosos e corrigindo os pecadores, fortalecendo os santos. A Bíblia é a resposta certa, tendo exemplos e afirmações que recordam aos servos de Deus que no final há sempre vitórias nas guerras. Nossa leica que partiu para o Senhor imortalizou uma frase: na força do forte. Ela deixou essa frase para nós, duas coisas que ela deixou de legado para nós: o sorriso e essa frase, na força do forte. Nós sempre temos vitória em Cristo. Nós sempre temos vitória em Cristo. Eu disse que tem o primeiro item desta mensagem, é acerca da visão. Então nós temos a visão consolidada que Deus tem dado à igreja, mas você também tem que cuidar da visão que você tem de si mesmo. E não só da visão que você tem de si mesmo, mas da visão que você tem dos outros. Porque afinal de contas só há uma pessoa aqui perfeita: eu. Concorda? Quem que é a pessoa mais perfeita que tem aqui? Hã? Não, falei pessoa, física. Quem é a pessoa mais perfeita que tem aqui? Eu estou falando de mim, você fala de você, problema seu. Eu sou a pessoa mais perfeita que tem aqui. Você vai falar: eu sou a pessoa mais perfeita que tem aqui. Ah, não, eu não sou assim. É sim, você é o mais perfeito que tem aqui, porque você olha para os outros e acha os defeitos todos. Eu não sei se é defeito ou se é coisa boa, mas de certeza que as mulheres já olharam uma para as outras e já examinaram os vestidos todos umas das outras. Já examinaram toda a vestimenta, o que é bonito, o que é feio, o que está na moda, o que não está, o que está na cor, o que... É uma particularidade que vocês têm. O homem está nem aí se está de terno, não está, se está de azul, de roxo, se a gravata é amarela. Ele quer se sentir bem. A mulher não, a mulher tem que estar... Então isso nos diz acerca de visão. Qual é a visão que você tem de si mesmo e qual é a visão que você tem da igreja? E aqui entra uma coisa interessante, irmãos. Se a nossa visão que nós temos, ela está de acordo com a palavra, como é que nós não sentimos falta de estarmos uns com os outros? Como é que nós não sentimos falta de estarmos em comunhão uns com os outros? Porque afinal de contas, todo cristão ele tem que estar firmado sobre um tripé. Firmado em Jesus Cristo, firmado na palavra e firmado na igreja ou na comunhão dos santos. Durante a pandemia, nós todos sentimos falta do culto. Que saudades do culto. Que saudades do culto. Quando voltar a pandemia, eu não perco um culto. Voltou a pandemia, quantos cultos eu já assisti? Ah, eu vou de manhã, não vou de noite? Eu vou de manhã, eu vou de noite, não vou de manhã? Claro, a escolha é sua. Mas vai chegar o dia em que nós não vamos ter escolha nenhuma, não vai ter culto. Não vai ter culto, a gente gostaria de ter culto, mas não vai ter culto. Porque simplesmente não vão permitir ter culto. Falta muito pouco para esses dias. E aí a gente gostaria muito, puxa, como eu desejava ter um culto, como eu desejava hoje assistir um culto. Sabe o que aconteceu na Romênia? O ditador da Romênia proibiu cultos e proibiu a Bíblia. E eles se reuniam nos buracos, nas cavernas, nos subterrâneos.
Quando derrubaram o ditador, os irmãos todos saíram do subterrâneo, desenterraram todas as Bíblias e foram para a maior praça pública levantar as mãos e orar a Deus. Sabe o que aconteceu? A estátua do homem que estava nessa praça pública caiu, derrubaram a estátua dele. Não há ninguém que se levante contra o nosso Deus, mas eles vão tentar. Eles vão tentar por autorização do nosso Deus. Por permissão de nosso Deus. Qual é a visão que você tem de si mesmo? A visão da igreja está consolidada. A visão da igreja não altera, ela está fundamentada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Qual é a visão que você tem de si mesmo? Pense nessa noite, vá para casa pensando nisso, qual é a visão que eu tenho de mim mesmo? Qual é a visão que eu tenho da minha esposa? Qual é a visão que eu tenho do meu marido? Qual é a visão que eu tenho dos meus filhos? Qual é a visão que eu tenho da minha família? Qual é a visão que eu tenho da igreja? Qual é a visão do ambiente que eu estou? Mas primeiro de tudo, qual é a visão que eu tenho de mim mesmo? E está na hora de mudar essa visão. Segundo item, se você quiser romper em fé, você precisa mudar a sua visão. Se você quiser romper em fé, você tem que mudar a sua visão. Segundo item, você tem que ter conhecimento que a sua mente é o maior teatro de guerra que existe. A sua mente é o maior campo de batalha, é o maior cenário de guerra que existe. Sabe quem é o seu maior inimigo? Quem é? Quem? Quem é o seu maior inimigo? Você mesmo. Você se destrói. Você acaba consigo mesmo. Por que nós estamos vivendo hoje a geração da tarja preta? Dos psicotrópicos. Estava conversando com a irmã Ruth agora há pouco. Vai no médico. Com uma dor. Vamos supor, uma dor no dedinho. Meu dedinho está doendo. A médico olha. A senhora vai tomar esse remédio aqui. Para curar a dor do dedinho. Vai lá na bula. Remédio para depressão, controle da insônia, controle da insuficiência urinária, controle não sei do que. Eu reclamei do quê? Dor no dedinho. Não, mas o seu problema da dor do dedinho é que a senhora está com sua cabeça pifando. Por isso que dói o dedinho. Controla a sua cabeça que o dedinho para de doer. Qualquer coisa hoje é remédio de trás aperta. Qualquer coisa hoje é a ansiedade. E a sua mente é o maior campo de batalha que existe. Quer ver prova disso? Mateus 16, acontece um fato que é extremamente interessante. Mateus 16, versículo 16, Jesus está reunido com os discípulos e pergunta para eles: quem dizeis aí o povo que eu sou? Uns dizem de uma maneira, outros dizem de outra. E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que revelação que Pedro teve. No versículo 17 diz: muito bem, Simão Barjonas. Não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que te revelou. Sobre esta pedra, qual pedra? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a investida da igreja de Cristo. Entretanto, a conversa continua no mesmo capítulo, mesmo cenário, não alterou nada, não saíram dali, não foram pescar, não foram cochilar, mesmo cenário. E Jesus começa a falar que ele irá sofrer, tudo que ele irá passar. E no versículo 22 por aí, Pedro vira para Jesus e diz: não vai acontecer nada disso. Não, o senhor não vai sofrer. Versículo 23.
para trás de mim, Satanás, porque me serve de escândalo. Espera aí. Não era o mesmo Pedro que declarou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo? Não era o mesmo homem que teve uma revelação vinda de Deus? Poucos versículos depois, esse mesmo homem está fazendo uma declaração que Jesus reputa a Satanás. Olha o cuidado que nós temos que ter com a nossa mente e o cuidado com que nós temos que ter com as nossas palavras. Olha o cuidado, porque Pedro estava todo entusiasmado, com certeza, porque com certeza ele é igual a gente, receber um elogio daquele de Jesus, nos deixaria muito animado, e ele estava muito feliz da vida. Ele ouviu um elogio daquele, e ele já logo se sentiu no direito de dizer, não, Jesus, se sentiu no direito de repreender Jesus, afinal de contas, o Pai me revelou isso, então eu estou falando pelo Espírito, que ele não vai sofrer. E Jesus repreende o diabo. Jesus não repreendeu Pedro, repreendeu o diabo. Eu chamo isso de ladrões de fé. Uma mesma pessoa, ela pode trazer a você uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, 5 minutos depois ela pode estar dizendo para você, e se não funcionar, é preciso ter um plano B. É preciso ter um plano C ou um plano. Pode ser que não funcione, você tem que ter um plano reserva. Mas eu estou confiando no Senhor. A minha confiança está no Senhor. Meus olhos estão postos no Senhor. E se não funcionar? Mas os meus olhos estão postos no Senhor, eu confio. E se não funcionar? Mas filho, você acabou de me dar uma palavra agora, que Deus é comigo, que Deus está comigo, de que esta situação não é para a morte, é para a vida, é para a glória de Deus. Mas e se eu ouvir a minha mente, não foi Deus falando comigo? A sua mente é um campo de batalha, é um teatro de guerra. E nós estamos em guerra permanente, 24 horas por dia. Ou você acha que quando você vai dormir o diabo sossega? Quando você vai dormir, fica tudo sossegado. A tua mente não trabalha mais. A sua mente... Por que o diabo quer dominar a sua mente? Porque esse é o território que mais interessa para o diabo. O diabo não se interessa pelo teu corpo. Ele quer a tua mente. Ele quer dominar a tua mente. Por quê? Porque ao controlar a mente humana... O que vai acontecer? Mateus 15:19 diz que os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias acontecerão. E mais, Colossenses 3:1-9 dá uma lista ainda maior. Ao controlar a mente humana, toda maldade é descortinada, produzindo prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, que é a idolatria, ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da boca, mentira, ou seja, todos os feitos do velho homem. Todos os feitos do velho homem, onde nós andávamos. Mas isso já não faz mais parte de nós. Não são mais atos nossos. Os nossos atos agora são atos de justiça. São atos conformes àquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas Ele quer, pastor Samuel dizia hoje de manhã, o lago de fogo e enxofre foi criado para o diabo e seus demônios. Mas por causa do pecado, o homem foi condenado para aquilo. E ele, o diabo, ele não quer ficar sozinho lá com os demônios dele. Ele quer levar também a criação de Deus. Ele quer povoar o lago de fogo com a criação de Deus. E ele trabalha intensamente para controlar a mente. E infelizmente, meus queridos, ele começa nas crianças, com a conivência dos pais. O diabo começa a controlar as crianças, a mente das crianças, com a conivência dos pais.
Esse aparelhinho que todos nós temos, chamado celular, smartphone, lá em Portugal um telemóvel, esse bichinho que nós gostamos demais, quando a criança está irritadiça, o que nós fazemos? Toma. Toma. Se entretém aí. E aí você vai lá e coloca no YouTube 3 palavrinhas. Quando você vai ver, ele já está no YouTube dos 6 palavrinhas. Os 3 palavrinhas acabou faz tempo. Essa semana eu estava com o neto do pastor Sérgio, e eu, que conheço computador, conheço celular, eu estava com dificuldade de abrir uma tela do YouTube. E o menino tem 4 anos. E eu estava com o celular na minha mão, e ele disse para mim, dá para mim, tio? Pi, 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 pi. Abriu a tela. Eu fiquei envergonhado. Eu com essa idade não conseguia abrir, ele com 4 abriu. E eu coloquei nos 3 palavrinhas para ele, ele começou a ler a ver as palavrinhas, eu só dei uma piscada, quando eu fui ver já estava em outro vídeo. É muito rápido. É muito rápido. E há uma coisa, irmãos, que nós não nos damos conta. O celular, ele é perigosíssimo. Ele é uma ferramenta útil, mas na mão de uma criança, ele é perigoso. Ele é perigosíssimo. Por quê? Porque nós temos mensagens subliminares aos montes. Hoje há inúmeros desenhos, copiando os desenhos bíblicos, ensinando acerca de todos os valores mundanos. Mas parece, as figuras são as mesmas dos desenhos bíblicos. As mesmas. As músicas são as mesmas. A melodia, mas a letra trocada. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Pois eles já pegaram essas músicas e colocaram a letra deles com os valores deles. Então o pai pensa, a mãe pensa que ele está ouvindo 3 palavrinhas, ele não está. Ele está ouvindo que o menino e o menino pode se beijar, a menina e a menina pode se beijar, que tudo é amor. Olha o perigo. Desde cedo, as crianças estão sendo controladas, porque se elas forem controladas desde cedo, quando elas crescerem, já não há mais o que ser convencido, já estão convencidas. E os nossos jovens, os nossos adolescentes hoje, estão com inúmeros problemas, até dentro das igrejas, inúmeros problemas que precisam ser tratados. Os nossos adultos estão com inúmeros problemas que têm que ser tratados. E o celular, ele é perigoso pelo quê? Porque quando você está no celular, como é que você fica? Olha a posição do seu pescoço. Normalmente você abaixa para ver a tela. Atitude de prostração. Você fica prostrado horas naquilo. Você fica horas prostrado naquilo, entretido. E você não tem tempo para ler a palavra de Deus. E nós cristãos? Temos poder sobre isso? Temos vantagem sobre isso? Temos, sim, senhor. Porque o cristão tem o poder de controlar os seus pensamentos, porque ele tem à sua disposição a vida de Deus, a palavra e o Espírito Santo. Colossenses 3:2, o que diz? O que diz Colossenses 3:2? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Colossenses 3:16, a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Quando eu tinha, sei lá,
6 anos de idade, 7 anos de idade, foi me inculcado pelos pais e pelos professores da IBD, dentre deles o pastor Dirceu, a decorar versículos. Salmo 91, Salmo 103, só não decoramos o Salmo 119, foi uma pena, mas decoramos diversos textos da palavra, e aquilo gerou em nós, ao longo dos anos, a necessidade de decorarmos mais. E é óbvio que à medida que vamos ficando mais velho, nós vamos vendo que a nossa mente vai enferrujando e a gente precisa decorar ainda mais. Nós precisamos saber ainda mais. Então nós criamos o hábito de decorar a palavra de Deus, não só de meditar, mas de decorar a palavra de Deus, ocupar a nossa mente. E a igreja precisa saber dessa necessidade. A igreja precisa ter essa necessidade primal, vital, decorar versículos e meditar na palavra de Deus diariamente. O que você faz quando você vai trabalhar? Pega um ônibus, pega o metrô, pega o trem, liga o celular, vai ver as notícias, está no carro, liga as notícias, ouve as notícias, assiste TikTok, assiste YouTube. Por que não aproveitar o tempo para decorar a palavra de Deus? Por que não aproveitar o tempo para memorizar a palavra de Deus? Ai, pastor, também precisa ser tão Caxias assim. Há um pastor chinês, que hoje vive na Alemanha, teve que fugir da China, porque tentaram matar ele diversas vezes. Brother Yun, ele tem a Bíblia de cor. Ele memorizou a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Porque ele teve acesso a uma Bíblia, e ele diz, eu não sei se eu teria acesso alguma vez a outra Bíblia. Ele aproveitou e decorou a Bíblia inteira. Ele tem a Bíblia inteira na mente. Nós não sabemos se nós vamos chegar a esse dia, que vamos precisar ter, não digo a Bíblia inteira na mente, mas pelo menos boa parte dela. Pelo menos boa parte dela. Deus ordena, presta atenção nisso, Deus ordena que as pessoas que nasceram de novo, coloquem sua mente nas coisas do Espírito. E o poder da ressurreição capacita a dirigir a mente para as coisas de Deus. E quando a Bíblia diz, pensai nas coisas que estão de cima, não é uma sugestão, é uma ordem. Pensai nas coisas que são de cima. Não importa a situação que você está vivendo hoje, seja boa, seja ruim, seja difícil, complicado, não importa. Em qualquer situação, seja ela qual for, você precisa atentar sempre para Jesus. Você precisa estar com os seus olhos em Jesus. Pastor, está doendo tanto. A dor é tão profunda, é tão dilacerante. Você não sabe o que eu estou passando. Olha para o irmão que está ao seu lado. Você sabe o que ele passa? Sabe o que ele passa? Sabe as aflições dele? Sabe as lutas dele? Então nunca diga, você não sabe o que eu estou passando, porque você não sabe o que o outro está passando. Você sabe que o pastor, quando vem pregar aqui, o que o pastor está passando? Você sabe o sacrifício de louvor que é vir aqui pregar? Fazer que nem o pastor Samuel, salta, pula, dança, sapateia, subia. O sacrifício de louvor que muitas vezes deve ter sido. Ou o próprio pastor Dirceu, quantas vezes subiu aqui para pregar? E era um sacrifício de louvor autêntico? Ou você pensa que o pastor está sempre disposto, sorridente? Que toda vez que vocês olham para nós estamos graça e paz, queridos. Aleluia, glória a Deus. Aí você pensa, pastor, não tem problema. Faz ideia você. Seja a situação qual for,
E quando está tudo ruim, quando está tudo péssimo, quando está tudo pior, há uma solução. Aninhe-se no colo do Pai. Eu faço isso, eu tenho feito isso muitas vezes. Quando a coisa está complicada, eu vou para o colo do Pai, eu me aninho. Eu vou para a minha cama, fico lá quietinho. Está passando mal? Está doendo alguma coisa? Não, eu estou aninhado no colo do Pai. Estou falando com Ele. Estou conversando um tete a tete aqui com Ele. Pai, está doendo. Está complicado. Mas eu estou aqui no colo do meu Pai. Aninhar-se no colo do Pai não quer dizer se trancar no quarto e ficar lá em depressão não, viu? Não é isso não. Aninhar-se do colo do Pai é você descansar no Senhor. É você repousar nele. É você confiar, esperar e depender no Senhor. Confiar e esperar no Senhor. Sabe o que é aninhar no colo do Pai? É ir para a caverna. Pastor, eu sempre ouvi dizer que caverna é ruim. É? Você comeu o bolo que... Você comeu o pão do céu que o Elias comeu? Você comeu o pão do céu que Elias comeu? Então como é que ir para a caverna é ruim? O homem comeu o pão do céu, caminhou 40 dias e 40 noites e foi para a caverna. Com um pão feito do céu. Isso lá na antiga dispensação. E hoje nós temos o pão vivo que desceu do céu. Na nossa dispensação, nós temos o pão vivo que desceu do céu para comer todos os dias. E que nos dá força para continuar na jornada. Domingo passado nós comemos pão do céu. Ah, mas só aquele? Não, nós fizemos memória do pão do céu. Nós fizemos memória, porque todos os dias nós comemos pão do céu, porque Ele nos deu esse direito. Então nós nos aninhamos no colo do Pai. Você tem direito a isso, mas tem uma coisa. Nós não somos muito diferentes daquele povinho lá de Israel, não. Viu? Sabe o que diz Isaías 30:15? Olha só. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas vós não quisestes. Olha como diz a Nova Versão Transformadora. Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força, mas vocês não quiseram saber. Onde é que está a nossa força? No descanso, na tranquilidade e na confiança. É aí que está a nossa força. Mas assim como Israel, nós preferimos ficar preocupados, ansiosos, não dormir de noite. Porque afinal de contas, 3 quilos de preocupação pagam uma conta. 4 quilos de preocupação pagam um boleto. É assim? Preocupação só nos distancia de Deus. Então a primeira coisa que vocês, para romper em fé, você tem que ter visão. A segunda, você tem que saber que a sua mente é um grande campo de batalha, é um teatro de guerra imenso, e você precisa controlar a sua mente, comendo, meditando e decorando a palavra de Deus diariamente. O terceiro, e eu não quero prolongar muito, aqui está um dos grandes problemas do cristão. É aqui que muita gente é derrotada. É aqui que muita gente perde a sua resposta. O tempo de Deus não é medido pelo relógio.
O tempo de Deus não é medido pelo relógio. Sabe esse relógio que você tem no braço aí, que eu não uso há mais de 20 anos? Esse relógio aí que você tem no braço, Deus não se mede por esse tempo aí. Nosso grande problema é que ele media o cumprimento das promessas de Deus pelo cronos, pela cronologia. Se possível apagar esses ventiladores aqui, eu agradeço. É muito vento para mim aqui, daqui a pouco eu saio voando. Estou magro agora, né, irmão? Faz favor. Já fui gordo, agora não. Nosso grande problema é querer medir pelo cronos. O que é o cronos? Relacionado com a ideia do tempo. Cronológico, físico, como as horas, os minutos e etc. Quantas vezes nós ouvimos alguém dizer, já faz tanto tempo que a promessa foi dada e não cumpriu? Faz tantos anos que Deus falou e nada aconteceu? Faz muito tempo. Há duas maneiras de medir o tempo. Nós medimos o tempo pelo cronos, Deus mede o tempo pelo kairos. Cronos é o relógio. 365 dias por ano. Cronos é medido por aí. Devora tudo e todos. De tal maneira que Efésios 5,16 diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós temos que aprender a administrar este tempo. A nossa lógica humana não funciona com a lógica de Deus. Nossa lógica humana está ligada com o nosso tempo. Deus está ligado no kairos. O que é o kairos? O momento oportuno, o momento certo, o momento estabelecido. Um é o nosso tempo, o tempo dos humanos, outro é o tempo de Deus. Deus lida no tempo dele. Entenda isso. O tempo de Deus não é medido pelo relógio, mas é medido pelos derramares do seu Espírito. Cada derramamento do Espírito de Deus, ele cronometra um tempo. Cada derramamento do Espírito de Deus, ele cronometra um tempo. E tudo que Deus promete é cumprido, afinal é impossível que Deus minta. Hebreus 6,16 diz que por duas coisas imutáveis é impossível que Deus minta. Quais são essas duas coisas imutáveis? Juramento e promessa. 6,18, perdão. Cronos lembra o tempo do relógio, como eu disse. Mas Deus está em que dimensão? Está na dimensão do kairos ou na dimensão do aionios? O que é esse aionios, pastor? Sem começo e nem fim. Não tem prazo definido. Aquilo que sempre tem sido e sempre será. Deus está na dimensão de João 3,16. O que diz João 3,16? A igreja sabe? Fale de cor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu vida eterna, Zoe Aionios, uma qualidade de vida com valores sobrenaturais. Oi, você que vive neste tabernáculo, neste corpo, e que olha para si mesmo, e que vai no médico, ouve o relatório do médico e engole tudo que ele diz, absorve tudo que ele diz, você não é isso aqui. Você é um espírito que vive com valores sobrenaturais, com valores que provêm do nosso Deus.
Quando ele diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, quer dizer que nós temos disponível para nós uma vida excessivamente abundante. Nós temos disponível uma vida excessivamente abundante. Diga, eu tenho uma vida excessivamente abundante. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até quando que o Senhor vai esquecer de mim? Olha a ousadia do salmista. Deus se esquece de alguém? Deus se esquece dos seus filhos? Ele diz, ainda que a mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. E o salmista diz, até quando vai esquecer de mim? Ou, como os discípulos no barco. Jesus lá no barco dormindo. Mestre, não te importa que pereçamos? E não foi nesse tonzinho bonzinho, eles estavam gritando. Mestre, não te importa que pereçamos? Ou uma indagação que nem Paulo fez em 2 Coríntios 1, 8 a 10. Mas já em nós tínhamos a sentença de morte. Tal era a situação que, olha quem está falando, Paulo, o homem que era tucato lá com o Senhor. Paulo, já em nós tínhamos a sentença de morte. Há perguntas que não adianta você fazer que ele não responde. Uma delas, por quê? Não perca tempo perguntando por quê que ele não vai te responder nunca. Também não adianta se queixar, porque aí é capaz que ele fazer como Jó e vem com 70 perguntas. Mas há uma pergunta que ele responde. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E por que ele responde essa pergunta? Porque o homem que trouxe essa pergunta e trouxe a resposta, apesar de ser no Antigo Testamento, foi o profeta que mais exaltou a Cristo. Foi o profeta que mais viu Cristo. Foi o profeta que teve uma visão tão profunda do Senhor, que lá em Isaías 6 ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Quando eu estava estudando essa palavra, esses textos me vieram, e eu falei, Senhor, tem tanto texto no Novo Testamento, que reforçam isso. E o Senhor falou para mim assim, quantos de vocês já tiveram a visão que esse homem teve? A dimensão, eu não estou falando dos outros profetas não, estou falando especificamente de Isaías, chamado o profeta messiânico. Ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam em cima, voando, com 6 asas, e proclamavam uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A visão foi tão impactante desse homem, que ele caiu. E gritou, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Esse homem teve a mesma visão que Estevão teve. Lembra de Estevão? Por vezes nós pensamos assim, nós somos tão úteis, nós somos tão necessários. Estevão, no auge do ministério, aprove ao Senhor tirar Estevão dessa terra e levar para ele. E quando Estevão estava sendo apedrejado,
Está lá em Atos, capítulo 7, 55 e 56. Quando ele estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e o Senhor de pé, em sua glória. A mesma visão que Isaías teve, dele no alto e sublime trono, Estevão viu o Senhor de pé, pronto para recebê-lo. A mesma visão que Saulo teve no caminho de Damasco, quando ele ia para matar os cristãos, ele viu o Cristo glorificado, Atos 9. Ele ia no caminho, viu um resplendor, uma luz terrível, e ele disse: quem é, Senhor? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O Senhor glorificado falou com ele. E esse Isaías, ele revelou a glória de Deus no presente, no passado e no futuro. Que impressionante. Ele revelou a obra da graça, a obra completa. Porque Isaías 9,6 diz o seguinte: porque um menino nos nasceu. Jesus tinha nascido? Jesus tinha nascido? Tinha. Na eternidade. Na eternidade já estava. Porque o menino nos nasceu. Quando? Na eternidade. E um filho se nos deu. Quando? Na eternidade. E o principado está. Quando? Jesus estava reinando. Ele viu Jesus no seu trono. Ele viu Jesus no seu trono. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Por que ele falou será? Porque Filipenses 2, de 5 a 11 diz que ele recebeu o nome que é dado acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Olha que obra maravilhosa que esse Isaías viu. E esse homem teve uma visão de Jesus na cruz. Esta visão de Jesus na cruz, aliado com aquilo que Pedro declarou em 1 Pedro 2,24, aliado com aquilo que está em Atos 2,36, aliado com aquilo que está em Atos 10,38, aliado que está em Romanos 1,4, em Romanos 11, 33 a 36, não nos dá o direito, não nos dá o direito de termos dúvida nenhuma do cuidado de Deus por nós. Não nos dá, porque ele diz, Isaías 58, 2 a 10, porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Olha o retrato de Jesus na cruz. A gente assistiu aquele filme Paixão de Cristo, que foi só uma representação teatral, mas olha a descrição de Isaías. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
Olha que retrato. Nós somos a imagem de Jesus Cristo. Nós somos a imagem de Jesus Cristo. E ele diz que diante do sofrimento, Francisca, ele não abriu a boca. Diante de tamanha dores, ele não abriu a boca. Diante de tamanha catástrofe, ele não abriu a boca. E nós, quanto é que nós abrimos a boca? Quanto nós abrimos a nossa boca? Quanto que nós reclamamos? Agora mesmo a gente está desesperado para acabar, para ir embora. Acaba logo. Tudo para correr para casa, para sentar no sofá e assistir a televisão. Se você correr para casa para assistir a mensagem de novo, glória a Deus. Mas nós temos uma pressa, queridos, e nós reclamamos muito. As nossas dores, as situações que nós enfrentamos, Romanos 8:31 diz o quê? Os perigos, a espada, a fome, a nudez, a perseguição, nada nos separará do amor de Cristo que está em Cristo Jesus. Nada. Nada. Isaías respondeu, o Senhor respondeu até para Isaías, até quando, Senhor? E a resposta é essa: Senhor, até quando vai durar esta luta? Até quando vai durar esta provação? Até quando eu vou ter que suportar isto? Até esse dia aqui, ó. Isaías 32:15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Até que por fim o Espírito seja derramado do céu sobre nós. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. Quando é, Senhor? Até quando? Até o dia que o Senhor determinou. Até quando, Senhor? Até o dia que Ele determinou. E até esse dia, e até lá, glorifiquemos a Deus. E até lá, louvemos a Deus. E até lá, choremos diante de Deus. E até lá, celebremos diante de Deus. E até lá, entreguemos tudo diante de Deus. Amém? Amém, queridos? Até que do alto seja derramado o Espírito do Senhor. O consolo do Senhor está sobre nós. O consolo do Senhor está sobre nós. A sua luta, a sua tempestade, não é maior do que o Senhor. Não é. Lembre-se que quando você entra no médico, para consulta, para os exames, ele está lá. A última palavra é dele. Lembre-se, quando você entra na empresa, ele está lá. A última palavra é dele. Vai para uma reunião, a última palavra é dele. Onde você estiver, a última palavra provém do Senhor. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, queridos.